Olá pessoal, tudo bem? Oi, estamos começando um pouquinho atrasados hoje. Só um instantinho. Olá, boa noite. Então vamos para mais uma live, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho a Michele. Olá pessoal, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem com vocês? Olá. Oi, Mi, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem. Meu Hoje Deus, tu não, que hoje tu não correria, tá. guria. Deixa eu achar um filtro aqui, peraí, gente. Peraí. No cabelo? Ai, tu tá lindo. Obrigada, Mi. Meu Deus, eu tenho que tirar esses negócios daqui, como tem coisinha aqui no meu. Não, Quando você muito manda, bom. deixa eu só fechar a porta, que senão começa a entrar um monte de bichinho. Ah, só com filtro essa hora, meu Deus do céu. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma live hoje. Tem Vamos bastante lá, coisa hoje, né, Miss? sim, sim. Então tá todo mundo ouvindo, se vocês quiserem colocar um joinha, se tá bom o som. Hoje o vídeo da Mi não tá tremendo, tá tudo certo. Ê! Pra mim não tá tremendo, porque das outras vezes estava tremendo, né, Mi? Não, ninguém merece. Agora sim. Que bom, Ficava gente. assim. Ai, que bom. Então, pessoal, vamos lá para nossa live. E assim, a gente vai sempre a gente vai se apresentar, né, no começo, porque sempre tem pessoal novo seguindo e assistindo as lives. Então, meu nome é Mislene Pixel. Eu sou terapeuta e doula. E hoje, né, Mi, além de terapeuta, nós somos facilitadoras, né, de formação também, com o curso de Reiki, eu também sou mestre em Reiki. Então, eu vejo que o papel hoje de terapeuta nosso ele já está assim, bem mais ampliado do que só o consultório, né? Por isso a questão das lives e tudo que a gente está trazendo. Mas não tem um nome específico ainda. Então, facilitadoras, professoras, né? A gente vai ainda achar um termo que a gente coloca, que a gente se enquadre bem, mas a gente hoje sai de dentro das nossas salas de atendimento para algo, para expansão, para algo maior, né? Mi pode se apresentar. Então, pessoal, meu nome é Michele Freitas, eu sou naturóloga, sou especialista em acupuntura, tenho formação em iridologia e a olho diagnóstico integral, sou mestre em Reiki, instrutora, né, também, sou professora de uma escola de Blumenau e de um instituto ali de Jaraguá do Sul. Hoje estou morando em Joinville e trabalho com a terapia multidimensional junto com a Mislene. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a nossa comunicação, né, com os nossos os extrafísicos, com os extraterrestres, né? E aí eu queria colocar assim, né, que eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, fazer uma reflexão antes de a gente começar sobre o assunto. Há décadas, né, atrás, né, quando a gente teve, né, falando sobre a comunicação com espíritos, né, já era um tabu muitos anos, né, muitas décadas atrás, pode dizer que até do século passado, né, e era um tabu, né? Hoje já não é tanto, né? O pessoal que está nos acompanhando já percebe, até mesmo
as religiões ainda de raízes africanas sofrem preconceito, mas a gente vê que isso já está bem mais acessível. Quando nós duas, a gente vem aqui para falar sobre, não é mais a comunicação com espíritos, é a comunicação com extraterrestres. A gente sabe que, às vezes, esse assunto, ele pode trazer, assim, saoques, né, e um certo tabu, como trouxe há décadas atrás, no século passado, quando se falava em comunicação com espíritos. E aí isso a gente já avançou. Então, o que eu vejo, né, eu acredito que é assim também que a gente pode, que daqui a uns anos, essa também vai ser uma fala assim, tipo, normal. Hoje pode ser um tabu, mas lá na frente, daqui uns anos, vamos dizer que a nossa família, ela expande muito, ela vai se expandindo para outras fronteiras, que esse seja um assunto que todo mundo, na maioria, já entenda, ou que já conhece, que não seja um tabu. Hoje nós temos consciência que esse tema é um tabu, né? Então a gente tem muita consciência disso, sabe disso, e mesmo assim estamos aqui para falar, porque acreditamos que é o correto, que é o certo, né? Então, não sei se você quer complementar alguma coisa sobre isso. Acho que tem algumas coisas que, assim, antes da gente começar a falar sobre o assunto, a gente entender esse contexto. Acho que o pessoal que vem, que nos segue, que está vindo, já tem, né, uma caminhada ou uma curiosidade, alguma coisa nesse sentido, mas perceber que a gente está caminhando para visualizando e caminhando para um mundo que essas barreiras, essas fronteiras de preconceito, elas venham a cair, por mais que a gente hoje ainda perceba que a gente tem uns levantes medievais por aí, mas, né, olhamos para o futuro com fronteiras muito mais abertas, né? Mi, se você quiser falar alguma coisa, é a introdução que eu estou trazendo, tem mais algumas coisas para colocar? Sim. Eu acredito que é interessante trazer para o pessoal que está entrando agora, né, que nunca entrou em contato com nenhum conteúdo nosso, é que realmente a gente sentiu esse chamado e que a gente conhece, inclusive, muitas e muitas pessoas que já têm um contato com eles, que inclusive já trabalha com eles, mas que às vezes fica meio assim de falar. E a gente sentiu essa vontade de falar. E foi um chamado mesmo, um chamado interno meu e da Mislene. A gente já faz um tempo que a gente já está trabalhando juntas e juntas com eles, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje, realmente para trazer as informações para vocês, de uma forma quebrando os tabus, desmistificando o assunto, o tema, e trazendo de uma forma muito simples, muito fácil, assim, de entendimento, que seja um entendimento para todos. Essa é a nossa missão. Só isso, Miss. Pode continuar. Ótimo, ótimo. Tá, então, até ontem eu estava conversando com uma colega, a gente falava sobre os desafios da família, né? Da nossa família, que é onde a gente vive e é onde a gente acaba tendo os nossos maiores desafios, né? Quando a gente fala dos extraterrestres, a gente tem que perceber que eles são a nossa família também. A gente se conecta né? Tem esse sentimento de familiar, de família, né? E de fraternidade, né? Então, essa conexão que a gente faz. E uma coisa também que foi pontuada é que assim, a gente não tem, existe uma classificação, uma hierarquia, né, entre os mundos. Pensar que nós aqui na Terra, né, é isso que a gente vinha conversando, que nós não somos insignificantes perante o universo, mas nós também não somos o centro do universo, a gente não está sozinho, é isso que a gente tem que pensar, que existe N galáxias, N planetas e muitas coisas que a ciência não descobriu e pode ser que nem acesse através da ciência que nós temos hoje, né, tradicional, que é muito pautada ainda em algumas questões que não abrange, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, acolher, entender que a gente tem essa família, e quando a gente fala de comunicação com a família, com esse contato, ele não deve ser difícil, não é verdade? Não é difícil. Ele está disponível para todos, então não sou eu e a Mi que somos as escolhidas, ela está disponível para todos, independente, né, de crença, então isso não tem nada a ver com crença. A gente também não está aqui dizendo acreditem na gente, né, nós não estamos aqui para convencer ninguém, vem quem se afiniza com o nosso conteúdo, com aquilo que a gente traz,
E também, assim, não existe hierarquias, então são extraterrestres, extrafísicos, intraquáticos, intraterrenos, né? Existem várias formas de organizações. Não quer dizer que existe uma hierarquia, é melhor ou pior do que a gente. Não, não existe isso. Existem conhecimentos diferentes, entendimentos diferentes, frequências diferentes. Então, claro, existe um desenvolvimento. Os irmãos que já sabem mais do que a gente ainda está aprendendo, né, tendo mais conhecimento, mas existe uma troca, né? Então, eles também aprendem com a gente, então existe isso, não é assim, não, existe uma hierarquia e a gente não sabe nada, não é assim, tá? Existe, claro, hierarquias, vibrações e conhecimentos, mas não é dessa forma que a gente se relaciona, né, Mi? A gente já teve haters, né? Que a gente agradece, porque é o feedback falando sobre idolatrias, agora, não é dessa forma que acontece, né? Então, é uma forma muito nesse sentido, é isso que eu queria trazer, nesse sentido de família. Não, nossa, e a gente, não é isso, né? É uma troca, uma conversa, a gente aprende e assim vai, né? Muito bom isso, Miss. Vamos trazer aqui que há muitos anos atrás eles eram considerados deuses, hoje não mais. Hoje eles são irmãos, né? Irmãos de coração, irmãos espirituais. Então, essa parte de deuses, astronautas já passou e já muito antigo, né? Então, a gente está aqui e nós temos uma equipe por trás da gente. Então, não é um mentor, não, gente, é uma equipe. E eles ficam muito felizes quando a gente vem para as lives, dá para sentir a vibração fica diferente no ambiente, tanto na casa da Mislene quanto na minha, porque eles sabem o quanto a gente está trabalhando e o quanto a gente está trazendo isso. Então, pessoal, se você que está aí, está assistindo, não curte, já sai, entendeu? Tem outras coisas para assistir, tá tudo certo. Domingo né? Domingo à noite, gente, tem os canais de TV aberta aí, tá tudo bem. Agora, se você gosta, gente, fica, mas fica até o final. Porque na última a gente teve vivência, não sabemos hoje, talvez tenha até canalização. Então fica com a gente até o final, que sempre tem conteúdo muito bacana, beleza? Pode continuar, Miss. Então, esse conceito de família, então adorei essa lembrança que tu trouxe, porque eram os deuses astronautas, a gente tem um livro, né, que fala sobre isso, e quando teve esse primeiro contato, né, que ele traz lá do Egito Antigo, do Peru, e vários lugares, e aí eles acreditavam que eram os deuses e tal, mas a gente já sabe que não é dessa forma que acontece, né? Mas sim, muito bom, então, muito bom. Então, a gente vai falar sobre comunicação e como que isso acontece, como é que a gente vai falar bastante da nossa prática, tá, pessoal? Então, assim, se vocês entrarem na internet e procurarem, vocês vão ver que ainda é escasso esse conteúdo. E eu vejo, assim, tanto eu com o amigo, a gente já está há mais de um ano já, né, Michele, com os encontros praticamente semanais, né, com exceção do período que eu viajei, a gente estava se encontrando sempre, toda semana e trabalhando, né? E esse trabalho é como se fosse, né, conversando com o colega, como se fosse um laboratório. A gente conversa, a gente pergunta, a gente grava, a Mi está redigindo tudo que foi gravado, né, redigiu boa parte. Então, a gente tem isso documentado e a gente está fazendo todo esse material. Então, o que a gente está trazendo é muitas coisas da nossa vivência, mas que a gente está escrevendo e está meio que fazendo esse laboratório, como uma pesquisa, porque é uma coisa nova, para nós duas é uma coisa nova, mas como a Mi falou, existe no mundo afora várias pessoas que estão falando parecido, porque no início eu achava que eu estava ficando assim, fora, então eu disse, eu tenho que ver se alguém está falando a mesma coisa, porque eu acho que eu estou enlouquecendo. A minha sanidade foi segurada pela Michele, porque eu só sabia que eu não estava muito fora, totalmente fora, porque a Michele estava ali comigo e dizendo, não, mas eu estou vendo a mesma coisa, eu estou escutando a mesma coisa. Não, daí eu disse, não, então ou é um surto de nós duas, mas eu sabia que como ela estava ali, ela me segurou a minha sanidade bem, senão acho que eu tinha ido para outro espaço mesmo, né? Então, eu fui olhar também, como a Michele falou, a gente tem outras pessoas que estão tendo essas mesmas conexões. Se vocês olharem, tem várias pessoas falando sobre terapia multidimensional também, então essas equipes estão em contato e isso é muito legal, tá certo? Muito bem.
Então, como é que se dá essa comunicação, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso corpo físico, mas o corpo físico, ele existe uma anatomia sutil. Essa anatomia sutil, que muitos de vocês já devem ter, às vezes, estudado, falado da questão dos chakras, né? A nossa anatomia sutil. E, então, dentro dessa anatomia sutil, a gente vai essa frequência, o nosso corpo, ele vai se ajustando a esta comunicação. Então, a gente é diferente, por exemplo, de uma incorporação, né? Com os extrafísicos e todos que se apresentam. A gente tem as canalizações, nós temos o acoplamento áurico, né, que fica próximo, então você não sai e, né, perde a consciência, você está sempre consciente, né, é bom relatar isso, você sempre está consciente. Então, existe essa canalização, não necessariamente eles estejam aqui materializados do nosso lado, né, a canalização é dessa forma, então, essa frequência, a gente se conecta com esta frequência através, né, do nosso corpo físico e do nosso corpo áurico. É assim que ocorre, né? Eles têm várias tecnologias, então todas as línguas faladas no nosso planeta, eles podem traduzir, né? Então existem os tradutores, tem aqueles que são especialistas nas canalizações de comunicação conosco, né? Então existe uma equipe, mas tem aqueles que estão ali, que fazem essa parte da comunicação. Então, se vem, às vezes, um intraquático, um intraterreno, que tem uma linguagem diferente, que a gente ali, né, tem uma certa dificuldade, eles têm todo esse mecanismo de fazer com que a gente entenda, tá? Existem, então, essas tecnologias, existem os tradutores que nos auxiliam para entender, e eles utilizam, então, do nosso arcabouço, não sei se é assim que fala, Mi, mas o nosso arcabouço de conhecimento para trazer as mensagens. Então, eles vão usar do nosso repertório também, do nosso entendimento daquilo que nós estudamos até hoje, para poder trazer aquelas informações. Claro, trazem informações novas, coisas novas, mas também se utilizam daquilo que nós já estudamos para que a gente possa entender aquilo que eles estão trazendo. Tá? Então, para vocês entenderem um pouco como é que ocorre a comunicação. Mi, eu gostaria que você, de repente, complementasse algumas coisas que eu falei. Vamos lá, então. Falando sobre a questão do campo áurico, como a Mislene falou, onde acontece esse acoplamento, né, essa conexão. Então, o que seria essa aura, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas falar e tal. Então, a aura nada mais é do que um círculo, né, um envolto de luz, onde todos nós temos essa luz, essa proteção, né? Então, a aura, tanto os animais quanto os minerais também possuem aura, né? Ela protege o nosso corpo e ela envolve todo o nosso ser, né? Então, através da aura, né, através da aura, dessa energia, né, é que tem essa troca com o ambiente. E a gente recebe essa troca de energia com o ambiente através do quê? Dos nossos chakras. E os chakras seriam aquelas rodas, né? Em sânscrito, se a gente for traduzir, chakra significa roda. Então, através desses... Eu gosto muito de usar... É como se fosse uma engrenagem. Vocês imaginam como se fosse um relógio. O relógio tem umas engrenagens, certo? Então, os nossos chakras, eles funcionam como se fossem engrenagens. Então, eles captam a energia do meio, certo? E transmitem também, né? E isso tudo está dentro da nossa aura. A aura, ela é assim, é muito subjetiva a forma como a gente pode ver. Existem médiums que conseguem visualizar a aura de outras pessoas, né? Mas e também existe um tal de um cristal que se chama Tela Kilner, tá? Eu tô olhando aqui no meu computador porque esse nome é bem diferente. Tela Kilner. Então, ele faz com que a tua visão fique um pouco mais subjetiva e você consiga ver. Já existem aparelhos, né? A tecnologia anda junto com as terapias, né? Complementares, alternativas, integrativas, enfim. Então, existe hoje um aparelho que tira uma foto da áurea, que se chama Foto Kirlian. Ele pode ser
Tem vários tipos, tá, gente? Tem um que você tira só a fotografia da ponta dos dedos, da palma da mão inteira. Tem um outro aparelho que você coloca os pés em cima. Então, ele faz uma fotografia, photokirlia, para verificar onde é feito realmente uma diagnose. Eu não gosto do nome diagnóstico, porque ele nos remete à doença. A diagnose seria como que está o teu organismo naquele momento, o teu estado. E que é muito momentâneo. Então, a pessoa que tirou a foto Kirlian, né? Hoje em dia, esses aparelhos, eles já são conectados no computador, onde você já tem toda a leitura da aura ali, fazendo realmente uma diagnose de como que está o teu estado de espírito naquele momento. Porém, assim, se você sair e bater com o dedinho em ninguém no canto da mesa, já vai mudar tudo, né? A tua aura já vai ficar daquele jeito que tu vai morrer de raiva. Então, isso modifica. A aura, ela modifica o tempo todo, por conta dessa captação e transferência de energia. Então, é interessante só trazer esse conceito. Pode continuar, Miss. Não, sobre essa questão, então, do campo áurico, que ele é importante se falar e dizer que também é através dele que a gente faz esse acesso, né, esse acoplamento, assim, e a gente ajusta essa frequência. Então, todo mundo tem o campo áurico, todo mundo tem, né, a questão dos corpos. É interessante até citar aqui rapidinho que quando a gente adoece, esses campos, eles adoecem, às vezes, primeiro, né, são essas aberturas que vai acontecendo do nosso desequilíbrio e que isso vai, então, a importância da gente estar sempre olhando para a nossa saúde, não só física, mas como essa saúde do nosso corpo astral, né? Existem várias formas da gente estar harmonizando. Então, a gente separa corpo físico e os outros corpos sutis, essa anatomia sutil, de uma forma didática, mas tudo sempre está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a nossa comunicação ela vai acontecendo através desse formato e também através do corpo físico. Então, esse entendimento vem. Essas mensagens, né, que a gente traz, se vocês olharem aqui no nosso perfil aqui, existem as mensagens canalizadas, né, então, normalmente está colocado ali quem que fez a canalização, enfim. Então, ela pode vir através da fala, como a gente falou que a gente gravava, ou pode ser escrito, né? Tem pessoas que fazem os desenhos, tem pessoas que escrevem. Pode ser através da música, do canto, né? Então, existem várias formas de você fazer as canalizações, né? Então, não é só através das mensagens, enfim, né? Tem outras formas também, tá? Eu quero pedir para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, se vocês tiverem alguma pergunta para nos fazer, pode escrever aqui, alguma dúvida, gente, assim, qualquer pergunta que vocês tiverem, é muito bom que vocês participem, né? A gente está trazendo conteúdo, mas é o conteúdo para vocês, então esse feedback, se vocês estão entendendo, se está tudo bem, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Mi, ainda falando sobre essa questão dos nossos corpos, né, sutis, nós temos uma divisão dos corpos, né, tem dividido 7 corpos, mas sempre, né, tanto eu quanto a Michelle, a gente aprendeu sempre, né, os 7 corpos, só que hoje a gente já trabalha, além dos 7 corpos, os outros mais 7, 14 frequências, né, que vai então um pouco além do que a gente já sabia antes. E isso para nós também foi uma novidade, né? Então, tem os 7 chakras, os 7 corpos, e hoje a gente trabalha com as outras mais 7 frequências, que isso também é muito importante e que nos auxilia e faz com que os atendimentos, eles aconteçam de uma forma mais, não o tempo de atendimento, mas a melhora da pessoa que nos procura com os seus sintomas acaba sendo acelerado, porque a gente vai atingindo outras faixas que a gente antes não conhecia, que não acessava, e com o auxílio, então, dessas equipes que entraram em contato conosco quando nós aplicávamos ainda o Reiki, né, a gente teve acesso, então, a essas outras faixas, e isso auxilia muito. Então, às vezes a pessoa está com algumas situações que não é da primeira até a 7ª, é as demais. E aí a gente consegue acessar também, e era um conhecimento que nós não tínhamos, né, Mito? Você quer comentar alguma coisa? Sim.
E é muito interessante porque ao longo das nossas reuniões, das nossas canalizações, né, Miss, a gente começou a pesquisar muito sobre esse assunto. E realmente, os corpos sutis, eles estão diretamente relacionados com as dimensões. Então, a partir da sétima ali, né, do sétimo corpo sutil, a gente vai, no caso da terapia multidimensional, nós vamos estar trabalhando, né, tratando, digamos, outras dimensões do ser que chega ali a 14ª hoje, que foi o que a gente conseguiu acessar hoje. Isso vai mudar, gente. Com certeza a tecnologia deles é fantástica e vai mudando. Então, trazendo assim com relação ao corpo sutil, né, Miss? Então, a gente teria o primeiro corpo sutil que nos envolve, ele é o corpo etérico, então ele está mais ou menos de 0,5 a 5 centímetros do nosso corpo, o corpo etérico, ele é bem próximo, então todos os aspectos relacionados à questão bem física, a material, este corpo físico é que está ali. Nós acreditamos que quando a gente está fazendo as canalizações, eles chegam, inclusive, neste corpo etérico, pelo fato de que a gente escuta e a gente consegue, inclusive, ao mesmo tempo, transferir essa informação, né, Miss? Depois nós teríamos o corpo emocional, que ele está mais ou menos 2,5 a 7 centímetros já do nosso corpo, já está um pouquinho maior. Este corpo emocional a gente sente muito forte também durante as canalizações, quando eles trazem essas mensagens e mexe com o nosso estado emocional. Muitas vezes mexe, que são mensagens realmente muitas de amor, né, de fraternidade, dessa coisa da comunicação, né? Então ele também está associado com o corpo físico, mas um pouco mais fluídico, tá? Posso ir seguindo, Miss? Pode ir seguindo. Vai, Tá. fica à vontade. Tô fazendo um resumo, tá, pessoal, para vocês irem entendendo. Depois nós temos o corpo mental, que está a 7,5 centímetros a 20, olha só, gente, já é um pouquinho maior. Então, ele está associado ao quê? Já está associado aos nossos processos mentais, né? Então, já tem a estrutura das nossas ideias. É aqui que os extras físicos, eles acessam o nosso conteúdo, aquilo que a gente já leu sobre aquele assunto, as palavras que a gente tem, digamos, no nosso vocabulário, é ali que eles conseguem acessar e a gente consegue transferir aquela mensagem, né? Depois nós temos o corpo extrasensorial, que já está ali a quase 30 centímetros, que daí sim tem a ver com a intuição. Para vocês verem, a comunicação com eles, esse acoplamento, essa conexão, vai bem mais além do que uma simples intuição, aquilo que eu sinto que é tal coisa. Não, ele vai muito mais além, que a gente já está ali, então 30 centímetros a gente já está sentindo bastante, né? Deixa eu ver aqui. Aqui também traz a questão do raciocínio. Então, quando a gente está fazendo a canalização, a gente escuta e a gente tenta passar da melhor forma possível a mensagem. Mas muitas vezes é tão rápido que a gente passa literalmente. O que ele fala, a gente está passando. Então, aqui também, eles vão estar utilizando a parte racional do nosso cérebro, digamos, e da parte energética, para que a gente consiga transmitir ali as mensagens, enfim, né? Depois nós já temos o corpo etérico, ele já está a 60 centímetros, olha só, gente. Se você está numa fila de um banco, e se tem assim 1 metro de distância entre você e a pessoa da frente, que é mais ou menos isso que hoje é utilizado durante, né, esse momento de pandemia, esse distanciamento, o meu corpo etérico, né, já está encostando no corpo etérico da outra pessoa. Olha só, gente, como a nossa aura, e se a gente está num estado de vibração ainda muito bom e positivo, e tá tudo certo, e feliz na fila do banco, porque tá conseguindo pagar sua continha,
Então, o teu campo áurico expande ainda mais. Então, para vocês verem como tanto o ambiente onde a gente está, quanto esse acoplamento que acontece com eles, é real e é possível para todo mundo, tá? Aqui é uma energia, ela cresce do nosso corpo físico, ela vai expandindo, 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 até chegar nesse corpo etérico. É altíssima vibração no corpo etérico. Eu estou olhando aqui no computador o resuminho que eu fiz, tá, pessoal? Só para não esquecer. Que mais? Ele é composto muitas vezes dessas linhas transparentes, então quem tem um pouco de mediunidade, de sensibilidade, realmente vê como se fossem umas linhas transparentes, tá? Miss, se você quiser que eu pare para você complementar, é só falar, tá? Não, tá tranquilo, vai falando, tu tem ali teu sistema, acho que é bem legal, porque não vai ficar nada de fora. Tá. Depois nós temos o corpo emocional superior. Ele já está de 70 a 90 centímetros. Olha só, pessoal, 90 centímetros. É 1,5 m de cada pessoa, onde o teu corpo áurico está expandindo. Então, nesse nível, tem a ver com as dimensões que a gente chama de êxtase espiritual. É uma das dimensões que muitas vezes a gente atinge, inclusive em estado meditativo. É um plano áurico, né, que faz essa conexão com Deus. Então, quando você faz aquela oração do teu coração, que você realmente sentiu que você estava acolhida naquele momento, é neste plano áurico que você está vibrando. Olha só que fantástico. Quando você está numa igreja, ou quando você está no, sei lá, no centro espírita, ou até em casa, no seu cantinho de oração, a gente pode atingir esse estado de dimensão, esse estado vibratório através desse campo, desse corpo emocional. Eles chamam de corpo, plano, dimensão, né, Miss? Tem várias formas de ser chamado. Aqui é interessante que tem muito a ver com o nosso desejo de criar, o poder de ser criativo, né? E daí eu lembro que teve uma aula que uma aluna perguntou para mim: professora, mas nesse sentido, era uma aula de Reiki, mas nesse sentido, será que a nossa imaginação não pode interferir? Não, gente. Por quê? Porque você sente realmente que tem um outro ser que está ali no acoplamento junto com você. Então, praticamente você consegue separar o estado imaginativo do estado em que você está fazendo a canalização, mesmo porque é muito rápido mesmo. Depois nós... Pode complementar, Miss, por favor. Porque as pessoas sempre perguntam isso, acho que é legal a gente pontuar, né? Dessa questão não é imaginação, as pessoas perguntam, mas eu não estou imaginando coisa, eu não estou fantasiando. O que é a diferença de uma fantasia para uma história que você está fantasiando e para algo que realmente está acontecendo? O tempo que ela é, que é o que você acabou de falar, então, ele é muito rápido, porque uma história você elabora. Aconteceu isso, deixa ali. Não, a canalização é assim, vem a informação rápida e concisa. Não é assim você contar uma história, você tem que imaginar a história. Você não está imaginando. Você vai entender que o processo é diferente, né? Ali, ele pode ser tanto esse acoplamento, mas pode ser sem o acoplamento, né? Porque às vezes acontece a canalização, a gente está escrevendo e vem. Mas você vai perceber que aquele conteúdo não é o seu conteúdo, né? Ou que pode ter uma conversa, mas você vai perceber o que é seu e o que não é seu, o que está sendo canalizado, tá bom? Isso aí. Ótimo, Miss. E é legal a gente sempre ter em mente, né, quando a gente começa a trabalhar com a terapia multidimensional e tal, é você realmente confiar, né? E daí a gente está trabalhando ali no corpo emocional, você confiar naquilo que está vindo e você está transmitindo de uma forma bem simples, bem prática, digamos. Então, essa parte da confiança, né, e do autoconhecimento, você saber que aquilo não é seu, não é criação sua, é que realmente está vindo, digamos, de fora, mas que faz essa comunicação, né? Então, sempre confiar, bem importante, tá, pessoal? E daí nós temos...
Pode. E assim, o que você entende também é o conteúdo que vem, né? Sim. Sempre isso que é interessante você olhar. O conteúdo ele é leve, para onde que ele está indo esse assunto, né? Normalmente, assim, nunca cai na questão de críticas, autocríticas, né? Então, assim, você também tem que ver isso, né, Mi? Muito bom. O conteúdo que está sendo canalizado, né? As informações, então você passa também, depois que você trouxe esse assunto, esse tema, você vai colocar pelo teu racional, o que está sendo dito. Eu acho que essa também é uma outra coisa importante, porque a gente começou a Muito. observar e a gente, né, e assim, realmente, um ano se encontrando várias horas, né, então a gente está falando aqui do que a gente fez vários testes, então a gente está falando de como é que a gente, da nossa experiência realmente claro que a gente está sempre aprendendo, mas qual é o conteúdo que está vindo? Então você vai analisar com o teu racional também depois, né? Tá certo? É verdade mesmo, porque assim, o que que acontece? Eles falaram uma vez sobre isso. Eles trazem uma mensagem de amor, eles são amorosos, as palavras que eles escolhem para conversar conosco, geralmente, você pergunta uma coisa, eles não vão responder exatamente aquilo. Eles, sabe, eles fazem todo um rodeio, eles contam tem todo um contexto antes da resposta em si. E a gente começou a analisar isso, porque se fosse, e a Mislene tem prática nisso, e eu também, né, Mislene, com relação ao obsessor, por exemplo. Como que você sabe que é um extraterrestre, um extrafísico e não é um obsessor? O obsessor, gente, ou uma autossabotagem, ou uma sei lá, personalidade, enfim. Oi, Liz? Personalidade, né? Isso. Geralmente, eles são agressivos. Então, o obsessor, enfim, eles são agressivos, eles te criticam, eles... Ah, porque você tá fazendo isso? Eles jogam as coisas na tua cara, entendeu? E eles não. Eles sempre trazem uma mensagem de muito, muito carinhoso, sempre com muito amor, e é muito legal isso. E daí a gente começa a identificar realmente. No início, a gente sentia muita dificuldade, né, Miss? E a gente olhava para tudo aquilo e pensava, meu Deus, o que é isso? É esquizofrenia? Só que daí a gente, opa, Então, né? A gente recebeu muita informação em pouco tempo, assim, muito, muita, muito rápido. E daí, só que a gente começou a pensar assim, gente, como naturóloga, eu já atendi o esquizofrênico. E daí o que que acontece? Tá, tudo bem, a gente tá tendo isso com hora marcada, dia e hora marcada. Depois a gente vai embora e não acontece mais nada, né, Miss? E daí a gente começou a pensar, não. E eles falaram, gente, vocês não precisam ter medo. É o que está acontecendo, é real, nós estamos aqui. E é interessante isso, pessoal, também, que eu gostaria de trazer, é que a gente já veio disposto para isso, né, Miss? Muitas das pessoas, então a gente pensava, nós somos especiais. Não, gente. Eu e a Miss Lene, a gente não tem nada de especial. São dois seres humanos, né? Andando, trabalhando, né? Pagando as nossas quantias. Não somos seres especiais e iluminadas, não. Somos pessoas que têm uma sensibilidade e que a gente conseguiu lidar muito bem com isso. E hoje a gente está aqui falando para vocês aí em torno de, olha só, 10, 15 pessoas. Muito legal. Deixa eu só fechar aqui no corpo causal agora. O corpo causal já é aquele pelo qual existem as impressões de vidas passadas. Olha que interessante. E a terapia multidimensional, ela trabalha exatamente isso, nas dimensões e nas dimensões superiores, pelo qual a gente acessa. Então isso quer dizer que a gente pode relembrar, a gente pode acessar memórias de vidas passadas? Sim. Quando a gente faz esse acesso de vidas passadas, a gente entra nessa dimensão que é o corpo causal ali. Então, inclusive, eles já nos mostraram muitas vivências que a gente já teve, juntas e separadas, né, Mislene? De aprendizado e de evolução que tinha a ver com esses acessos, com esses contatos que a gente tem hoje. Então, de nossa memória,
de conhecimento nosso, isso é muito antigo, gente, não é dessa vida, são muitas vidas. Então a gente vem se preparando, e a gente teve que entender isso, né, Miss, devagarinho, assim, que a gente está se preparando há muito tempo já para tudo isso. Que mais? Sim, quando a gente entra nessa questão dessa dimensão, desse corpo causal, desse plano causal, é onde a gente realmente está mais próximo do plano do que é o espiritual, do que é o espiritual de cada um, né? Então, trazendo um resuminho aqui, né, do que seria esses corpos sutis, como que acontece digamos, essa canalização, né, Miss? E é isso, passo para você agora. Pessoal, alguma pergunta? Vamos lá. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Coloca um joinha ali se está indo tudo bem, se vocês estão entendendo. É muito legal, assim, às vezes o pessoal fala depois inbox pra gente, ou no particular, né? E a semana passada a gente teve a meditação, então hoje a gente pode ser que tenha uma outra prática ainda, né? E a gente agradece muito, assim, pro pessoal que está vindo, né, participar e tal. Alguma dúvida? Coloca um joinha, alguma pergunta. Não sei se você consegue ver lá também, Mi. Aqui Tô eu só vendo. entrou. Por enquanto tá tranquilo. Daqui a pouco o pessoal começa a perguntar. Nem que a gente abra para pergunta no final também, se alguém quiser fazer uma pergunta no final, né, Miss? Nós temos 15 minutos, Mi, para fechar 1 hora, para poder fechar. Tranquilo, Tá? tranquilo. Obrigada, Vanessa. Tudo bem? A Vanessa é minha irmã. Beijos. Saudade. Mi, você sente fazer a canalização para o pessoal? Não sei, deixa eu ver. Eu acho que tinha mais uma coisinha para falar, Miss. Com relação aos... Errei. Com relação aos corpos sutis, gente, ainda tem as estruturas energéticas, né? Búdica, Atma. Eu acho que a gente não vai entrar, porque senão vai ser muito conteúdo aí para vocês, é muita coisa. Daí vocês vão... A gente pode Agora, um dia pode falar. continuar. A gente pode tirar um dia só para falar sobre essas estruturas energéticas que estão localizadas ali, os corpos sutis. A gente tenta separar, né, Mislene, para fazer como se fosse para ser mais didático, mas tudo isso, pessoal, funciona, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, então hoje pode ser que eu esteja vibrando mais no corpo etérico. Pode ser que amanhã eu esteja mais no corpo mental, no corpo superior, enfim, tá? Isso muda Eles falam, e a gente também pesquisou sobre isso, que tem a ver com o teu estado emocional. Como que tá o teu emocional naquele dia? Que, inclusive, nós mulheres, né, temos dias dos meses que eu acho que a gente oscila das dimensões em todas, a gente pula em todas as dimensões e, de repente, come um chocolate, daí equilibra de novo, tô brincando, né, e tá tudo certo. Então, a gente oscila muito nesse sentido, tá? Teve uma literatura que eu achei que essa oscilação de dimensões era de 3 a 6 meses, mas depois, na prática, a gente percebeu que não, que essa oscilação pode ser no mesmo dia, na mesma semana, enfim. O que eu queria colocar é que, como a gente tem agora a informação até a 14ª, antes o tratamento era mais voltado só para o indivíduo. E até a 14ª, ele nos possibilita tratamentos coletivos. Então, né, dentro daquela mesma pessoa que está sendo atendida, se ela tem, como é que eu posso dizer, os entrelaces, né, momentos coletivos, é possível se tratar essa memória coletiva. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, né, Michele? Maravilha. Porque eu falei que a gente ia ali, você falou ali, vidas passadas, memórias, e quando a gente acessa as outras dimensões, a gente vai tendo cada vez mais uma amplitude de atendimento do que a pessoa traz, e aí, assim, para nós foi muito legal essa questão do coletivo, né, que é as memórias e os entrelaçamentos coletivos, então isso faz algo muito profundo dentro do ser, um alívio muito profundo dentro do ser, quando você se conecta com essas questões coletivas, que às vezes está
pesado, né? Então tem que lembrar que a gente não somos só nós, não vivemos sozinhos, vivemos entrelaçados a vários campos e ao campo coletivo. E isso é algo que, dentro da multidimensional do que se apresentou para a gente, é um avanço muito, eu vejo como um avanço muito grande, algo que é um passo a mais, né? E eu acho que tudo isso, né, Miss Lene, veio a calhar neste momento que a gente está vivendo, porque o momento de pandemia é você pensar no coletivo, né? Você usar máscara, você está pensando no outro, você não está pensando só em você, né? Então, aquele momento, aquele período que a gente ficou sem visitar o vozinho, a vozinha, tem a ver com isso. Você estava protegendo, você estava olhando para o outro, né? Mesma coisa, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas essa questão do coletivo veio muito forte para a gente. Quem está perguntando, sim, teremos um curso que trabalha sobre isso, né, Miss Lene? Novidades em janeiro, a gente vai estar lançando esse curso aí. Então, fique com a gente, vão seguindo as lives, né, Miss? Vai ter muita coisa nova para nós aí. Sistematizado, bem didático, bem tranquilo para entender com as nossas pesquisas, com tudo aquilo que venho, de uma forma muito, muito leve, muito, muito legal. Com relação à questão dos graus, né, de contato e tudo mais, eu lembro uma vez, Miss Lene, que eu tenho aqui no meu computador, de uma canalização que a gente fez, que foi com o nosso mentor, o mentor espiritual, né, o Aveitar. E ele diz que este contato, pessoal, geralmente acontece quando a pessoa tem algum grau de mediunidade, né? Sensibilidade, né? Então, é ali que é como se fosse você tivesse um sinal, né? Então, é como se a gente tivesse o Wi-Fi, né, Miss Lene? E a gente tem o Wi-Fi e a gente tem a senha. Então, eles conseguem fazer esse contato conosco. Mas não é... Na verdade, essa questão da mediunidade, como a gente já tinha comentado na live anterior, ela está intrínseca a todos os seres humanos. Então, qualquer pessoa pode desenvolver isso. Você que está assistindo pode desenvolver isso. Então, não é só meu, dela, enfim. Pode ser de várias e várias pessoas. Basta você, claro, isso, a gente já falou sobre isso, estudar, né? Se empenhar, ir atrás das informações, né? E também sempre ter uma pessoa ali para estar te orientando, que eu acho que isso também é seguir o caminho. Que mais? É muito por afinidade também. Então, aquela pessoa que realmente gosta desse assunto, sente no seu coração, tem essa afinidade, é ali onde pode acontecer esse contato um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmico. Era só isso que eu queria complementar, Miss, com relação a como que acontece também para essa questão da canalização. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Tem 8 minutinhos. Pessoal, nós temos uma das equipes que trabalham conosco, que é a equipe da ANAM. A ANAM, a Dada, elas se apresentaram dessa forma para a gente. E elas são a primeira equipe que normalmente trabalha, que é a equipe que faz a limpeza sutil, né? A sutil, que é a primeira, vamos dizer assim, é que chega primeiro ali, né? Para começar os trabalhos, vamos dizer assim. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, pode ser, esses 2 minutinhos. A gente encerrou, né, uma semana, teve um final de semana, a gente vai começar a semana que vem. E aí, onde vocês estão, na casa de vocês, se vocês estiverem deitados, se vocês estiverem sentados, a gente falou muito sobre canalização, a gente precisa estar também bem, né? Ou estar buscando estar bem para que a gente tenha esse contato com aquilo que é além, né? Vamos dizer assim, essa expansão com a natureza, com tudo que nos cerca. E a gente vai pedir, então, para que essas equipes, elas estejam com vocês, tá certo? Então, como é que acontece essa harmonização? Vou pedir para vocês irem respirando, puxando o ar, soltando. E aí lembre-se que o tempo e espaço é uma coisa que não existe nesse momento, então em qualquer lugar que você esteja, lá no Rio Grande do Sul, no outro estado, no outro país, eles estarão com vocês e a gente pede essa harmonização,
os corpos sutis, né? Aquilo que tiver sendo necessário. Então, puxa a respiração e solta o corpo. Pode ser que vocês sintam, às vezes, o braço, alguma coisa para passar sobre o rosto, vocês podem passar. E só sintam, sem medo, respirem e deixem-se conduzir. Conduzir essa limpeza, essa harmonização. E junto com essa harmonização dessa equipe maravilhosa, da Nanda, da Dada, eles são muitos que vão fragmentando, né, aquilo que está pesando sobre os nossos ombros, sobre o nosso corpo, coisas do nosso dia a dia. A gente vai chamar uma outra energia, que é a energia da natureza, que é o magnetismo do mar. Então, vamos trazer o magnetismo do mar para todos vocês e sintam as ondas do mar e o magnetismo do mar no seu corpo físico, vai passando pelo seu corpo astral. E aí, onde você está na sua casa, a gente vai trabalhar a energia do magnetismo do mar. Magnetismo, as águas do mar, a água salgada, ela purifica e ela fortalece. Então, ela faz a harmonização, ela vai limpando o que precisa essas águas e ela vai trazendo força e energia. Então, vamos trabalhar com o magnetismo do mar, junto com a equipe da ANAM. Para que você se sinta muito bem, para você ter uma ótima noite de sono, para que você possa acordar no dia de manhã tranquilo e tenha uma ótima semana. Puxa o ar e respira. E só sente, pode abrir os olhos, pode ir voltando. E sentindo. Então, é algo rapidinho, a gente, né, traz essa energia, espero que vocês tenham sentido e vocês tenham gostado. A gente agradece muito a participação de vocês e quem vai assistir a live depois também. A gente também posta lá Não esqueça que a gente tem o canal do YouTube, a gente tem o Facebook. Se vocês quiserem, compartilha, ajuda muito a gente, levando um conteúdo e um material para as demais pessoas, né? Mi, você gostaria de falar alguma coisa? Ai, Miss, eu só gostaria de agradecer. Fantástico hoje ter chamado as equipes. Foi muito legal. Eu gostei bastante, assim. Eu acho que o pessoal também gostou. E eu achei bem legal. E agradecer a presença de todo mundo. Toda semana a gente vai fazer vamos tentar, né? Fazer as lives, trazer conteúdos para vocês, falando sobre os extras terrestres, extras físicos, amigos das estrelas, como vocês acharem melhor chamá-los. E só agradecer a todo mundo que estava presente e a todo mundo que vai assistir depois também. E agradecer as equipes que estavam conosco nessa noite. Muito obrigada, Miss. Obrigada a todo mundo. A gente tem uma organização mais ou menos de quarta-feira e domingo, né? Normalmente serão esses dias, mas pode ser que mude. Então, durante toda semana a gente quer estar trazendo conteúdo para vocês e participe, mande as perguntas e tal. Pessoal, agradecendo, muito obrigada a vocês por estarem com a gente nesse domingo à noite e fiquem bem, qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração, sintam um abraço e fiquem bem. Valeu para todos, tá? Beijão. Eu vou salvar aqui, daí você vai sair, eu salvo, né, Mi? Isso, tô saindo já. Tá.